Meus irmãos, boa tarde. Preparando os nossos corações e as nossas mentes para o estudo do dia de hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, nós iremos ler uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 11. Jesus na casa de um fariseu. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o coração inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então, ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair no poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê um lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vamos orar. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, no ambiente virtual da nossa amada Escola Jesus Cristo, mas confiante na proteção dos trabalhadores espirituais que guarnecem o serviço de passe Irmãos de Célia Lúcius. Assim, Senhor, contando com a intercessão espiritual, rogamos-lhes que nos ajude para que o estudo que iremos realizar guarde fidelidade com todos os ensinamentos que nós temos aprendido. E por conseguinte, com o vosso Evangelho de luz. Por fim, Senhor, com o Espírito em evolução, rogamo-lhe que nos ajude a exercermos a virtude da humildade. Para isso, teremos que quebrar o nosso orgulho que ainda permanece no íntimo da nossa alma. Que assim seja, Senhor. Então, meus irmãos, a lição que nos coube para o estudo de hoje
é com base nesse livro, no roteiro do Evangelho. Ele foi psicografado por Vera Lúcio e de autoria do espírito Otília. Vera Lúcio é pseudônimo de um espírito muito próximo à escola Jesus Cristo e que tem nos ajudado muito nesse trabalho que é realizado de terças às quintas às 16 horas. E foi precisamente com base no Evangelho de Lucas, do capítulo 14, versículo 11, que Otília fundamentou o estudo que iremos fazer, cujo título consiste: Como me humilharei. Nós vamos ler só novamente o versículo para fixar bem. Pois todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Então, antes do estudo, de iniciarmos o nosso estudo, nós iremos refletir acerca da lição que a autora intitulou Como me humilharei. Observamos que não se trata de uma interrogação. Aqui não tem uma interrogação nesse momento, mas sim uma afirmação. E durante todo o decorrer da lição, ela vai nos mostrar o roteiro o qual devemos seguir para nos humilharmos. E com isso, traçarmos o nosso caminho em direção às promessas proferidas por Jesus Cristo, no profético Sermão do Monte. O que é humilhação? Vamos rever brevemente o significado do substantivo que indica ação ou efeito de humilhar-se. Ação ou efeito de humilhar-se. É sinônimo também de submissão, rebaixamento, afronta. Vejamos que a narrativa evangélica que embasou a nossa lição, naquela hora, chegaram-se a Jesus, os discípulos chegaram a Jesus, perguntando, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entraremos no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno, como esse menino, esse será o maior no reino dos céus. Essa narrativa, aliás, não é em Lucas, é em Mateus, no capítulo 8, versículo 1 a 5. E continua: e o que receber meu nome, um menino como este, a mim é que recebe. Meus irmãos, essa máxima, assim como todas as demais, são consequências do princípio da humildade, que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor.
Conforme nos narra o evangelista Mateus, Jesus, no seu Evangelho de Luz, nos mostra o caminho a ser trilhado para alcançarmos o reino dos céus. Cremos ser esse o objetivo de todos nós, ou seja, alcançarmos um dia o reino dos céus. Claro que não nessa existência, porque somos espíritos em evolução, mas sim nas sucessivas existências terrenas. Contudo, meus irmãos, para termos que conquistar o reino dos céus, para nós sermos humildes, necessário se faz combater a chaga do orgulho e da ambição que ainda reina no íntimo de nossas almas. Nós temos na literatura espírita diversos romances que nos traz exemplos de espíritos orgulhosos que passaram por sucessivas dores morais até conseguirem se tornarem humildes. O próprio Emmanuel, tão conhecido de todos nós, na posição do senador Públio Lentulus, conforme narrado no romance Há 2000 anos, que é um romance que todos nós devemos ler e estudar, que narra a história do cristianismo, e narra muito bem a saga de Públio Lentulus na posição do orgulhoso senador Públio Lentulus, que após sucessivas reencarnações nos é conhecido como a figura tão querida, aliás, o espírito tão querido de Emmanuel. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer jamais que, se nós queremos alcançar o reino dos céus, prometidos aos eleitos do Senhor, nós temos, em caráter de urgência, quebrar o nosso orgulho, a nossa presunção, a nossa ambição, vaidade, a fim de começarmos a aprender, a praticarmos a virtude da humildade. Certo é que não é fácil, como a autora nos diz, como me humilharei? Não é fácil nós nos deixarmos humilhar. Mas nessa hora, irmãos, nós jamais podemos esquecer de Jesus, que desde do seu nascimento e até muito antes, exerceu na íntegra a virtude da humildade. Jesus, como a gente sempre fala, é o nosso modelo, nosso único guia a ser seguido. É o nosso exemplo de perfeição. E por vezes nós falamos, mas eu não sou, eu estou muito longe. Claro que nós estamos longe de chegarmos ainda à perfeição. Mas o próprio Jesus nos disse, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, é o vosso Pai Celestial. Então, se faz necessário
antes de tudo, nós nos reconhecermos ainda como espíritos, como almas orgulhosas, mas com o firme propósito de evoluirmos e aos poucos quebrando essa chaga, do orgulho, mesmo que seja através das grandes dores, principalmente as dores morais, porque as dores morais, elas têm essa finalidade de quebrar esse nosso orgulho. E como sempre nós sabemos que o maior beneficiado é aquele dos ensinamentos, é aquele que estuda a lição. Então, eu fiquei assim grata quando essa lição foi designada para mim, porque agora, mais do que nunca, porque eu estudei e estou falando, antes de tudo, para mim mesmo, que eu sou ainda uma pessoa orgulhosa, mas que o meu objetivo, ainda nessa presente encarnação, é ir tirando essas capas do orgulho, me despindo dessas capas sombrias do orgulho. Se irei conseguir, não posso afirmar, mas irei tentar, irei empreender esforços no sentido de quebrar o meu orgulho. E para isso, claro que contamos com toda a proteção espiritual que tem nos ajudado no decorrer da nossa presente encarnação. Feitas essas observações, nós iremos ler a lição na íntegra e depois fazermos algumas observações. Observações porque nós não temos condições ainda de interpretar uma lição tão profunda. E a autora começa. Agora ela começa com uma pergunta: como aprenderei a me humilhar sem me tornar servil, desanimado ou mesmo fingido? Guardemos essa palavra, fingido. Essa palavra é importantíssima, fingido. E como conseguirei achar a linha da necessária autoconfiança sem, mesmo em pensamento, exaltar a mim mesmo? Esse também, exaltar a mim mesmo, é importante. Das lições que os livros vivos das existências terrenas guardam para nos transmitir, a do equilíbrio é certamente uma das de mais longo aprendizado. Nesse parágrafo, gostei também demais. Nunca tinha lido essa expressão. Livros vivos das existências terrenas. Esses livros vivos, eles são escritos nas nossas sucessivas encarnações. E também a palavra equilíbrio. Continuando, mas ao compreenderes semelhantes conceitos, não te detenhas nas portas da indecisão, optando pela inércia, preguiça e temeridade a título de nada fazer para não errares. Se já conheces as alegrias da ação entusiástica pelo trabalho honesto de cada dia, e se, ao calor deste,
entusiasmo ultrapassas a linha mediana e te entrega à exaltação das próprias conquistas e realizações, humilha-te e cala a voz troante do teu ego. Muito forte. Cala a voz troante do teu ego, buscando enxergar em volta do teu campo de ação pessoas e circunstâncias sem as quais não terias sido o instrumento de realização em destaque. Se, porém, está do outro lado da faixa do equilíbrio e preferes as atitudes de constante servilismo cômodo e injustificável, guardemos também. Servilismo cômodo e injustificável, humilha-te e aproveita o minuto que passa para cresceres dentro de tua tarefa, movimentando as forças do bem que já conheces, mesmo que isto te granjeie a incompreensão gratuita. Humilha-te hoje calando, humilha-te amanhã agindo. Humilha-te calando para não seres humilhado de surpresa pelo clamor da tua própria exaltação. E humilha-te agindo para seres exaltado em silêncio por tuas boas ações. Ela finaliza. Humilha-te agora, para sentires depois a exaltação jubilosa que experimentam os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, quando se propõem a caminhar, a seguir na caminhada, rumo às paisagens radiosas da vida superior. Muito lindo. Verdadeiros discípulos de Jesus. Será que realmente nós estamos nessa condição de sermos discípulos de Jesus? Se nós queremos ser considerados verdadeiros discípulos de Jesus, e se nós queremos seguir na caminhada rumo às paisagens radiosas da vida superior, que certamente são belas, muito belas. Nesse final do romance, há 2000 anos, quando todos, a família de Públio Lentulus, todas já desencarnou, ele na erupção do vulcão, e que Lívia desce a crosta terrestre, acompanhada de Ana, também que já havia desencarnado, para recebê-lo na vida superior, onde é descrito toda no livro, no romance, descreve, algo assim muito emocionante. Descreve essas paisagens radiosas da vida superior. E nós ficamos emocionados, né? Porque só mesmo aqueles espíritos que iluminados, que se deixaram humilhar, que praticaram a humildade, pode realmente fazer jus a essas paisagens radiosas da vida superior. Talvez a gente vai ter que fazer alguns comentários breves, porque a hora já está bem adiantada. E nós queremos destacar, né, que ela iniciou a lição dizendo como aprenderei.
a me tornar humilde, sem me tornar servil, desanimado ou mesmo fingido. E nós grifamos essa palavra fingido, porque por vezes nós fingimos que somos humildes. E aí a gente fala bem assim, mas eu sou humilde, eu não gosto muito de me arrumar, eu não tenho muita ostentação, minha casa é simples, tudo isso ajuda, mas não é somente a humildade material, é sobretudo a humildade moral do nosso espírito. Nós sermos uma pessoa humilde. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados pobres do espírito, Kardec, em todos os itens, ele vem relatando depoimentos, narrativas de espíritos que nos ensina a como nos tornarmos humildes. Se dermos tempo, a gente vai comentar, mas nós já deixamos aqui a indicação do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. A autora pergunta ainda como me aprenderei a me humilhar. E foi o que nós falamos, isso sinaliza que na nossa essência nós não somos humildes. E que outra frase, outra palavra que nós achamos muito forte, livros, que é através dos livros, das lições contidas nos livros vivos das existências terrenas, que aprenderemos a praticar a virtude da humildade. Então, é nas nossas existências, principalmente naquelas situações desafiadoras, que nós aprendemos a praticar a humildade, que nós iremos praticar a humildade. E por vezes, em determinadas situações, quando alguém nos faz uma humilhação, que a gente acha que é uma humilhação, e a gente ainda fala, nós falamos assim, mas eu não mereço tanta humilhação. É um grandíssimo equívoco nós falarmos isso, porque nós podemos esquecer que Jesus Cristo, ao receber a coroa de espinho e o manto em direção ao Calvário, crucificado entre os dois ladrões, um espírito puro, governador do nosso planeta Terra, se permitiu humilhar justamente para nos dar a grande lição da humildade. Outra lição que ela destaca aqui é a necessidade do equilíbrio que todos nós devemos ter. A vida requer de nós constante equilíbrio nas ações cotidianas. E nós queremos comentar, tem um livro de Emmanuel, Pensamento em Vida, do capítulo 4, que Emmanuel nos diz: amor e sabedoria são as duas asas que nos conduzem a Deus, ou seja, que nos permite alçar voo em direção ao alto. São as asas do amor e da sabedoria. Para voarem, nós precisamos do equilíbrio entre o amor e sabedoria. O equilíbrio é o próprio valor supremo fiel da vontade da balança da vida. Ou seja, na balança da nossa vida, nós precisamos desse equilíbrio.
Senão, em alguns momentos nós estamos assim e outros assim. É equilíbrios nas ações. Propondo amor e sabedoria, bem e o mal, equilíbrio. E nesse caso, certamente, na balança da vida, o bem, se nós quisermos alcançar a vida superior, essas passagens radiosas da vida superior, nós necessitamos que nessa balança o bem certamente deve prevalecer. A autora nos aconselha ainda a não nos determos na porta da indecisão, da inércia, da preguiça, a título de nada fazermos para não errarmos, porque por muitas das vezes nós falamos isso, com medo de errar, eu não vou fazer isso não, porque pode dar errado. Aí nós ficamos indecisos, ficamos inertes. Só que se nós seguirmos, se nós estivermos seguindo o roteiro do Evangelho, certamente nós não iremos errar. Humilha-te calado para não seres humilhados de surpresa, pelo clamor da própria exaltação, e humilha-te agindo para seres exaltado em silêncio por tuas boas ações. Claro está que a humildade não pode ser confundida com inércia nem com submissão. Jesus não ficou inerte, não foi omisso em nenhum momento. E ele é o maior exemplo que nós temos de humildade. Certo é, como nós falamos, que não é fácil passarmos por humilhação ou deixarmos humilhar-se. Porém, como espírito em evolução que somos, ainda necessitamos passar pela humilhação. Pois ao sermos humilhados, se aproveitarmos a lição, certamente aprenderemos a ser humildes. Mas se nós formos humilhados por alguém, ser humilhado é uma coisa, se deixar humilhar é outra. Porque muitas vezes nós somos humilhados e nós nos revoltamos. E por vezes queremos até revidar. Ainda falamos, ele vai pagar caro pela essa humilhação que sofri. Meus irmãos, vamos fechar, só para finalizar, porque realmente já avançamos na hora. Nós não podemos esquecer, como nós falamos, que Jesus, governador do planeta, apesar de envergar as vestes luminosas dos espíritos puros e celestiais, se apequenou para conduzir aos pícaros da evolução a humanidade que lhe fora concedida por Deus, jamais se negando em trilhar a poeira da estrada, a fim de que a sua mensagem alcançasse todos os corações humanos. Era essa a finalidade. Jesus, ele se humilhou para nos deixar a sua mensagem de amor e de humildade. Humilhado e desprezado, amou e perdoou sem cessar, prosseguindo firme em sua gloriosa missão, tomando para si o fardo das nossas dores, como assevera Emmanuel. Então é isso, meus irmãos, que tenhamos sempre na nossa mente e nos nossos corações esse grande exemplo que Jesus nos deixou. Vamos fazer
a nossa oração. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, neste momento, em profundo agradecimento. Sabemos da nossa pequenez, mas sabemos também, Senhor, reconhecemos também, Senhor, que o Senhor nos ajudou a despertar dentro da nossa alma para essas verdades do Evangelho de Jesus. Então, Senhor, tentando seguir essas verdades, tentando seguir Jesus, quando Ele nos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nos enchemos o nosso coração de esperança que um dia iremos exercer, iremos praticar, internalizar no nosso coração a virtude da humildade, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ainda assim, Senhor, perdoando aqueles que um dia nos humilharam e que um dia podem nos humilhar. Que sejamos firmes, Senhor, em alcançarmos essas passagens sublimes da vida superior. Por fim, te rogamos, Senhor, que permaneça conosco e em todos os lares necessitados da vossa presença constante, assim como nos hospitais, os nossos irmãos que se encontram em estado de enfermidade. Que assim seja, Senhor.